Feed Zero, Geração Z, todos esses termos e outros a gente vai descobrir agora o que é essa nova onda, né, que está entre a molecada, entre a juventude, mas também que diz respeito a nós, né? Estou aqui com o Samuel, que é professor aqui na Unifenas de Psicologia, e eu quero saber, antes de tudo, Samuel, esses termos, né, eu não sabia, não tinha ouvido falar até então. É um novo termo, é uma nova atitude que está aí entre os jovens, o que é isso? Então, Laís, e queridos acompanhantes da TV Alfenas, a velocidade com que a vida tem sido tocada, tem promovido também uma série de novos termos que às vezes demoram para colar, mas que quando eles chegam, eles já passam a ser cada vez mais integrados aí na nossa rotina, né? Principalmente nós profissionais da saúde, da psicologia, da área de humanos principalmente. E agora tem sido, tá em alta o termo Feed Zero, né? Que é quando, até para explicar para quem está em casa e não conhece esse termo, que é quando a pessoa ela passa a adotar um perfil mais discreto nas redes sociais, não publicando tanto, né? E procurando mais uma introspecção e diminuindo o alto teor de exposição nas redes sociais. A gente tem que pensar, né, Laíson, que hoje é praticamente impossível a gente conseguir ter uma vida minimamente fora das redes sociais. A gente precisa dela para trabalhar, a gente precisa dela para fazer contatos, conexões, né? Mas algumas pessoas, a partir do momento de uma tomada de consciência, elas até por vários motivos, inclusive, têm adotado essa postura que está sendo denominada pela sociologia aí de Feed Zero, que é um perfil muito mais discreto, porém não menos atuante. As pessoas elas se expõem menos às redes sociais, mas tendem a acompanhar o que outras pessoas estão fazendo. Acho que às vezes a pergunta que vem, talvez seja a pergunta principal nessa questão, é: faz bem, faz mal? O que isso causa? Então, se a gente for olhar os motivos, as nuances que estão por trás dessa nova tendência, né? É importante a gente destacar também, Laílson, que as gerações que estão buscando por essa tendência são as gerações Y e Z. É o pessoal ali que hoje está na casa dos 20, 25 até 30 anos. A gente consegue observar esse tipo de atitude mais nessas duas gerações. E os motivos que estão levando essas pessoas a adotarem esse tipo de comportamento, eles são variados, né? A gente pode elencar aqui alguns, inclusive, que é, por exemplo, um medo de exposição até por conta da alta taxa de cancelamento nas redes sociais que a gente tem vivido. Então, muitas pessoas com medo de passar por um cancelamento ou por já terem vivido uma experiência de cancelamento digital, têm optado por manter um perfil mais fechado, mais discreto, mas não deixar de visualizar outros perfis. É importante eu pontuar isso novamente, né? Outras pessoas também têm optado por isso, aí vem mais um termo novo ainda para você que está em casa acompanhando também essa entrevista, que é o termo burnout digital. Que aquelas pessoas que já começam a sentir uma certa sensação de esgotamento e de saturação do uso das redes sociais, da sua exposição nas redes sociais. Seja um saturamento, seja um esgotamento tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. Porque muitas vezes as pessoas sentem que tem a necessidade de publicizar toda a vida, né? Se a gente for pegar alguns teóricos do século passado que criaram um termo da sociedade do espetáculo, eles acreditavam que o século que a gente está vivendo, o século XXI, seria o século da sociedade do espetáculo, porque a gente transformaria toda a nossa vida em imagem e em conteúdo. E é praticamente isso que está acontecendo. Só que muitas pessoas, talvez por mergulharem nisso demais, acabam se saturando, acabam entrando num estado de esgotamento, levando a essa tendência também do Feed Zero. Tem um termo que me vem na cabeça aqui, você me corrija se eu estiver falando errado, millennials, que diz respeito, por exemplo, à minha geração. Eu estou com 34 anos e nós geralmente usamos muito às vezes, ou ouvimos muitas vezes entre o grupo de mesma idade que nós, a geração Nutella, essa coisa toda. Isso cria nessa geração Z também um certo medo de se expor nas redes sociais por ser julgado às vezes por pessoas que nem nós? Sim, e esse julgamento das gerações mais novas, eles vêm das próprias gerações, dos seus interpares, mas eles vêm também das gerações anteriores, né, do pessoal que hoje tem seus 45, 50, 60 anos, né? E a gente olhando psicologicamente, tentando entender esse fenômeno a partir de um modo mais analítico, nós não podemos descartar isso como uma defesa psíquica do indivíduo.
que é uma atitude para proteger o próprio sistema psíquico, né, o próprio ego, tendo em vista as ameaças que a exposição na rede social, seja ela uma exposição mais lenta ou uma exposição mais agressiva, né, uma exposição de guerrilha, vamos pensar assim, esses riscos que traz, porque muitas pessoas, às vezes, até trazendo experiências que a gente colhe na clínica, colhe na sala de aula, muitas pessoas sentem tão mobilizadas por conta dessa necessidade, dessa exigência de publicar nas redes sociais, que isso acaba provocando, por exemplo, quadros de ansiedade. Né? A pessoa sente ali que ela tem na obrigação, nossa, eu tô numa festa, eu tenho que postar, eu tô fazendo uma entrevista, eu tenho que postar que eu estou... Mas quando a gente passa a entender isso como um dever, isso pode trazer quadros de ansiedade, de adoecimento psíquico e comprometimento para a nossa saúde mental. E muitas pessoas, tomando consciência disso, utilizam uma estratégia de buscar o extremo daquilo. Eu estava muito engajado nas redes sociais, publicando muita coisa, me expondo muito, agora eu resolvo me recolher, ficar mais tímido e curtindo muito mais o que os outros estão fazendo. Tanto que tem uma coisa muito curiosa, que essas pessoas que estão no feed zero, elas não publicam, mas elas acompanham muito os stories das outras pessoas. E isso acontece muito por quê? Porque os stories eles são efêmeros, eles duram 24 horas. Aquilo que está no feed está ali, né? Então, até a tendência de buscar coisas mais rápidas tem a ver com isso, com essa necessidade de proteção, com essa necessidade de blindagem diante desse burnout digital. Esse é um assunto muito complexo que dá para conversar por muito tempo, né? Dá para entrar em muitos termos aí. Finalizando com uma opinião sua como profissional, como que essas pessoas podem, dentro da psicologia, buscar ajuda? Porque a gente vê aí pessoas que têm medo de se expor por causa do julgamento, ou até talvez julgam a postura dos mais velhos como uma postura talvez que não seja adequada. Qual é a grande dica? Laílson, pensando assim em algumas estratégias para a gente poder enfrentar situações como essa, é importante a gente pensar primeiro na questão da consciência e da responsabilização. Você ter consciência de como você tem usado as redes sociais e da responsabilização quanto ao uso das redes sociais. E tudo isso pressupõe o quê? Pressupõe um grau de autoconhecimento, um grau de maturidade. Então, se você está percebendo que a tua relação com as redes sociais, ela não tem sido funcional ou tem te provocado uma angústia, um sofrimento, é o momento de procurar ajuda. Né? E isso tem muito a ver, essa procura por ajuda tem muito a ver com uma disponibilidade para poder entender que as redes sociais são necessárias para a nossa vida, mas somos nós quem temos que ter o controle sobre as redes sociais. Não a dinâmica das redes sociais que tem o controle sobre as nossas vidas. Então, a gente vê aqui que com esse assunto, a grande dica aí do professor, e a gente percebe também, que é não se submeter a tanto julgamento, tratar a rede social de uma forma mais leve, sábia, né? Mais madura, né, professor? Agradecendo a você, agradecendo o professor Samuel aqui por esse bate-papo.